Eli mandou pra gente, todo dia uma notícia ruim. Quando é que nós teremos paz, Kiko? Olha, sinto informar, mas enquanto o Trump estiver aí, não vai ter paz tão cedo, não. E o Bolsonaro assolta. Esquece o termo de suposta normalidade democrática que a gente vivia aí, mas isso tudo aflorou do esgoto assim, para as redes sociais. A ideia mesmo do fascismo é você ter sempre a sensação de estar tudo em movimento e no caos. E, por outro lado, o mercado financeiro, as big techs trabalham com isso também. E é assim que funciona, né? Eles ganham grana com isso, com essas apostas, com gente que vai lá e cada dia inventa um troço diferente. Ontem o Obama, o Trump, eu vi, ele publicou um vídeo do Obama algemado pelos pés na Casa Branca. Depois acusou o Obama de uma trama maluca. E tudo isso enquanto ele tenta desesperadamente se safar da ligação dele com o Jeffrey Epstein, naquele esquema de tráfico sexual. Cada vez mais enrolado, hein? Cada vez mais enrolado, na opinião pública americana, na base dele também, que queria muito saber quem que está nessa lista, e ele está desesperadamente tentando abafar esse caso. Ontem a CNN mostrou cenas dele no casamento do Epstein, no casamento do Trump com aquela primeira mulher dele, Marla Maples, ou algo assim. E eu vou até passar para vocês aqui a matéria da CNN, faço questão, mas é disso que o Trump está assim, louco para se livrar. E ele inventa qualquer coisa. No meio disso, aí tem muita gente ganhando dinheiro, grana, porque ele é imprevisível. Ele é apostador, é negociador, assim. Ele sabe que ganha lá, e gente da corriola dele sabe que se apostar contra ou a favor do Trump, vai ganhar também. Deixa eu botar aqui. Sobre as dúvidas de quão próximos eram Jeffrey Epstein e o presidente Donald Trump. Isso depois também que uma das acusadoras de Epstein disse que chegou a se encontrar com Donald Trump uma vez aqui em Nova York, quando Epstein a convidou para uma reunião, a chamou para uma reunião de última hora. Então essas fotos elas são reveladas uma semana depois disso. Um escrutínio aqui acontecendo sobre a relação entre os dois e se esse seria o motivo de o governo Trump não divulgar os arquivos de Jeffrey Epstein depois de ter prometido que divulgaria esses arquivos, assim como outros arquivos, como, por exemplo, relacionados à morte de JFK, de John Kennedy, e também as divulgações de Martin Luther King, que a gente chegou a conversar ontem, mas os arquivos de Epstein ainda não foram revelados como prometido por Donald Trump, então isso traz uma série de questionamentos, inclusive, como você disse, Carol, dos próprios apoiadores de Donald Trump, do MAGA, do Make America Great Again, do movimento de apoiadores de Donald Trump. E aí essas fotos que vocês estão acompanhando aí são fotos que mostram o casamento de Donald Trump em 93 com Marla Maples, então é a primeira vez em que se revela que Jeffrey Epstein esteve no casamento de Donald Trump no Plaza Hotel. Também há imagens de um evento de moda da Victoria's Secret em Nova York em 99, que mostram tanto Trump quanto Epstein rindo e conversando muito próximos, o que mostra uma proximidade entre eles. E outras fotos, além dessas, que são do arquivo da CNN, também mostram, da NBC, por exemplo, Donald Trump com Epstein em 92, também em 93, essas imagens do casamento foram feitas por um fotógrafo, David Jones, que é um fotógrafo de celebridades, que mostra os dois juntos. Ele também tinha mostrado outras fotos de ambos juntos em alguns outros eventos, então essas fotos estão vindo à tona. Também há imagens em Palm Beach que mostram Trump junto com Epstein, com Ghislaine Maxwell, que é a ex-namorada de Epstein, que está presa, e também o príncipe Andrew, que também está relacionado nos arquivos de Epstein. E essas dúvidas que são geradas e essa pressão, inclusive dos apoiadores de Trump, para que esses arquivos sejam revelados, também chegou ao Departamento de Justiça, que nessa terça-feira, inclusive, disse que ia pedir, talvez, que Ghislaine Maxwell concedesse novos depoimentos. E aí há uma dúvida aqui, Carol, se isso seria favorável, inclusive, ao governo Trump, porque o que ela poderia ter falado sobre o caso, ela já falou nos últimos 20 anos, inclusive o advogado dela comemorou essa decisão. E enquanto isso, os arquivos continuam sem ser revelados. Também o presidente da Câmara dos Representantes, o Mike Johnson, ele adiantou o recesso legislativo justamente porque havia uma previsão de uma votação para que fossem revelados os arquivos de Epstein, e então isso também mostra que talvez haja um esforço do governo para tentar afastar e ofuscar essa história. O fato de Donald Trump também ter publicado diversas notícias ou ter promovido algumas polêmicas nos últimos dias, acusando, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama de ter interferido nas eleições, também seriam estratégias para desvirtuar o foco do caso Epstein. E só
para finalizar, Carol, na semana passada também o Wall Street Journal divulgou que seria uma mensagem de Donald Trump de aniversário para Epstein, dizendo feliz aniversário, que cada dia seja outro segredo maravilhoso. Donald Trump processou o jornal dizendo que esse bilhete não seria um bilhete enviado por ele, então a história só vai aumentando por aqui enquanto o governo não revela esses arquivos e aumentando a dúvida, inclusive, entre os apoiadores de Donald Trump sobre os motivos pelos quais Donald Trump não está revelando esses arquivos. Tem um vídeo também que nós publicamos aqui no TCM que mostra a proximidade dos dois, do Trump com esse pedófilo, um bilionário pedófilo, o Jeffrey Epstein, ou Epstein, como preferir, e os dois aqui conversando no desfile da Victoria's Secret, que era uma marca de lingerie muito famosa. Gisele Bündchen foi uma das garotas, e uma outra brasileira, Adriana Araújo, entre outras, as mais bonitas da época aí. E é nesse ambiente aí que o Trump circulava com esse Epstein, para pegar meninas, tá? E levar para essa ilha. Um documentário muito bom. Estava na Netflix, eu acho, né? Não sei se ainda está. Não sei que plataforma, mas daqui a pouco eu dou uma checada. Mas era um círculo de gente muito rica. Dizem que na lista está o Bill Gates, o Bill Clinton, entre outros aí, que iam lá para desfrutar dessas meninas, muitas delas menores de idade, que eram recrutadas pela cafetina Ghislaine Maxwell, que era a mulher fachada do Epstein. Olha lá. Esse é um vídeo dos dois, tá? Aqui o Epstein e aqui o Trump. Isso aqui é broderagem, isso é amigo. De social, vai. Não é assim, né, das pessoas que mal se conheciam. Tá? Olha aí. Tem outros vídeos já, mas esse aqui veio à tona ontem. Posso fazer um comentário aqui, Kiko? Pode, fica à vontade, por favor. O jornal do Wall Street Journal, um jornal sisudo, um jornal um dos mais antigos dos Estados Unidos e cobre muita economia, né? É um jornal tradicionalmente republicano, nas suas posturas, tal. Lá nos Estados Unidos eles têm o costume, os jornais, de colocar quando chega a eleição em editorial qual candidato eles estão apoiando, né? Nas últimas eleições agora, o The Wall Street Journal, ao contrário do The New York Times, ele se colocou como neutro, porque não é um jornal que gosta de democrata. E um dos jornais mais antigos não publicaria algo que não tivesse checado e rechecado que era de autoria do Donald Trump. Ainda assim, o Donald Trump veio a público e começou a dizer que não foi ele, que era um absurdo. Ele processou pedindo 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Ele está pedindo 10 bilhões de dólares, desculpa, 10 bilhões de dólares ao jornal, processando, dizendo que não é ele. Não foi ele, porque ele nem desenha. Logo depois que ele disse isso, que ele nem desenha, os outros jornais da imprensa norte-americana mostraram, acho que o Washington Post, inclusive, acho que foi das pessoas, uma série de desenhos muito bem feitos do Donald Trump. Desenhos ótimos. Muito então, bom. assim, o fato dele já se defender com uma mentira prova que onde há fumaça há fogo, sabe? Ele está desesperado com esse caso, o Donald Trump está desesperado. Esse escândalo do Epstein, enquanto servia para fustigar democratas, foi incentivado pelo pessoal do Tea Party, pelo pessoal da extrema-direita, pelo pessoal do MAGA, durante a campanha. Aí agora, depois que o Elon Musk revelou que o Trump poderia também estar envolvido, ele começou a falar, chega, esse cara morreu, e não parem de falar disso, ele está nas cordas do Donald Trump. E eu acho, Kiko, que tudo que ele faz hoje em dia tem, de alguma maneira, guarda relação com esse escândalo. Como quando o Bolsonaro, o escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, no começo do governo Bolsonaro, pareceu para eles muito grave, porque é grave, e estava com provas irrefutáveis. Viu-se depois que eles conseguiram controlando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Isso que eles deram esse jeito. Mas eles estavam muito preocupados. E aí o Bolsonaro começou a inventar um monte de escândalo, produzir um monte de escândalo artificial, falar besteira, etc. Às vezes, eu acho que é isso que o Trump faz. Tamanha é a gravidade para ele desse escândalo. Se vier à tona o que ele fez com esse cara,
aí a gente vai ver uma possibilidade de renúncia, eu acredito. Por isso esse desespero do Donald Trump. Para mim, se há um calcanhar de Aquiles do Donald Trump, é essa história. É isso aí. O New York Times está falando disso, está cobrindo em real time esse negócio, e você tem toda a razão, porque não é só o sexo, também eram os segredos que o Epstein guardava das pessoas que frequentavam as festas dele. Tem muito mais aí, não tenho a menor dúvida. O fato de fazer parte dessa lista significava que você tinha acesso às meninas que o Epstein recrutava. Tá? Uma delas se matou, aliás. Outra, nós demos alguns dias, contou de um encontro que teve com o Trump elogiou as pernas dela, e o Epstein, segundo ela, falou assim, essa não é para você, Donald. Tá? As que você vai pegar são outras. Ela relatou isso para o FBI em 96 e em 2006, 2 vezes. Tem registro dela, tem a mãe dela falando, como ela ficou traumatizada, etc. e tal. E, como eu disse, tráfico sexual não é só uma coisa que se encerra dentro disso, né? O crime que o cara ia lá e simplesmente fazia sexo com menores de idade. Tinha todo um sistema de extorsão, um sistema de acobertamento de pessoas também, de chantagem, que é o estilo Trump. Esse cara, volto a dizer, é bandido. Quem está com ele é bandido. Ele é presidente dos Estados Unidos, vou ter que negociar com ele, se for negociar, sei lá o quê, entre estados. Mas é bom que se saiba disso. Ele vem desse lugar em Nova York, né, fez fortuna com base em corrupção, com base em amigos, com base em tráfico de influência, metido em tudo que tem de mais sujo nos Estados Unidos e levou esse estilo agora para a presidência da República. Tá? Esse Epstein morreu em circunstâncias misteriosas na cadeia, oficialmente por suicídio, Vinícius. A revista Wired, que é a maior revista de tecnologia dos Estados Unidos, deu uma matéria semana passada dizendo que o vídeo da cadeia do Epstein, que foi usado no inquérito do cara, tal, teve uma edição. Teve uma edição. O vídeo foi editado. Isso, eles usando metadados especialistas, inclusive, do FBI. Então, é um troço aí que mexe com gente muito poderosa, ligada ao Trump, e por isso ele está desesperado tentando abafar esse caso aí.